Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? É um enorme prazer estar aqui para falar um pouco sobre gerenciamento de time de produto remotamente. Não é? Gostaria primeiro de me apresentar. Né? Eu me chamo Yuri Canguçu, eu sou co-CEO e Head de Produtos da Cancho Software, uma startup baiana que atua focado no agronegócio, e também atuo como Product Owner no laboratório de tecnologia da Localiza, o Localiza Labs. Então, vivo o dia a dia do produto, controlo e atuo hoje com 5 times, né, no total, 5 backlogs diferentes, 5 estruturas diferentes para dar conta, mas é super satisfatório e eu queria compartilhar um pouquinho desse dia a dia com vocês. E já de cara, né, eu queria contextualizar um pouquinho falando sobre as profissões que existirão no futuro, né? O Product Owner, o lado de produto, ele tem sofrido muitas mudanças de carreira, de nomes, né? Novas, como a gente chama, letras surgindo dentro da carreira, mas isso não é um movimento exclusivo da área de tecnologia e nem da área de produto, né? E eu queria mostrar para vocês aí que em 2017 a Dell Technologies já tinha uma pesquisa, um estudo que dizia que 85% das profissões que existirão em 2030 ainda nem foram inventadas. E isso é um contexto muito louco se a gente for olhar realmente para a estrutura de produtos, de negócio, porque as pessoas que nasceram de 2000 para cá, muitas delas vão trabalhar em profissões que não existem. E quando a gente para pensar nisso, hoje eu atuo em uma profissão que não existia quando eu nasci. Não é? Pelo menos não com esse contexto geral, né? E isso leva aí algumas inferências, alguns pensamentos, e tem esse site aqui, o Will Robots Take My Job. Esse é um site maravilhoso, um trabalho que alguns universitários fizeram, uma tese da Universidade de Oxford, em que eles fizeram algumas análises preditivas para dizer a chance da sua profissão ser substituída por inteligência artificial e tecnologia como um todo. Eu não tive coragem de colocar a minha própria profissão aí, tá? Mas eu peguei a profissão de alguns amigos que hoje dirigem, né? Já teve até um primeiro pivô, né? Era táxi, agora virou Uber, mas motorista de táxis, 89% de chances de que essas profissões elas sejam aí substituídas por inteligência artificial ou robôs. E onde tudo isso entra no contexto de produto, efetivamente, de gerenciar times de produto? A gente passa muito por inovação no nosso dia a dia. E falar de inovação, falar de repensar processos, de repensar meios para se alcançar resultados finais. E a carreira de produto ela é muito pautada nisso. Criar, medir, melhorar. Criar, medir, melhorar. E isso é um retrato da própria humanidade. Essa escadinha aí, até eu vi uma palestra alguns anos atrás em que a gente só tinha as 4 primeiras cadeias da escadinha, né? Que era justamente essas aqui são as 4 etapas da Revolução Industrial. Então, lá nos anos 60, houve a primeira Revolução Industrial, em que houve a mecanização, primeira mecanização, máquinas a vapor, explosão do petróleo. Alguns anos depois, aí, a gente teve a segunda Revolução Industrial. Então, aquelas máquinas que eram formadas, movidas a vapor, elas passaram a usar energia elétrica e ainda assim combustão, tá? Para funcionar. Pouco tempo depois, nós entramos na era do computador. E aí houve-se o boom de novas tecnologias, de novos processos, de novas formas de ver o mundo. E até pouco tempo atrás, nós tínhamos acabado de entrar na era da informação, né? O IoT, o Big Data, inteligência artificial. Então, era o contexto que nós vivíamos até aí, vivíamos e vivemos, né? Porque são cumulativas essas evoluções.
mas se falava muito disso aí entre 2010, entre 2010 e 2020, isso era muito mais forte. E agora nós estamos entrando aí, segundo algumas literaturas, né, na quinta revolução industrial, onde as máquinas elas estão saindo do centro das interações e, na verdade, quem está assumindo essa posição central nas interações são as pessoas. E isso é algo extremamente importante para o nosso tema. As pessoas estarem no centro de tudo. Então, por que isso é importante? Quando você trabalha com gestão de produtos, de times de produto, você não está falando só realmente de product owners, de product managers, mas você está falando também de desenvolvedores, de product designers, é uma série de outras pessoas que estão envolvidas, cada uma com o seu conhecimento, cada uma com a sua experiência, cada uma com o seu jeito. E se a gente fosse olhar realmente o cerne de um time bem-sucedido, o contexto principal de um time bem-sucedido, esse time com certeza é um time que se respeita e um time que se conhece. O que ficou muito difícil, né, conhecer as pessoas agora com o contexto da pandemia. Mas sim, são os melhores times, principalmente os times que eu atuo, que eu já trabalhei, os melhores times eram os times que se conheciam, em que as pessoas tinham interações e que elas sentiam que as suas particularidades foram e são respeitadas. E aí, quando a gente para olhar, a inovação, a transformação digital, ela passa por alguns catalisadores, né? Esse estudo é da Altimeter Digital Survey, uma consultoria que realizou uma pesquisa em 2018 sobre os principais catalisadores da transformação digital, e em suas porcentagens são 4 grandes áreas, né? E se a gente for criar uma legenda para esses pontos, eu particularmente diria que são essas as 4 legendas: comportamento, negócios, consumo e tecnologias. E se a gente for traçar aí um paralelo entre a maior parte delas ou todas elas, sempre existe o envolvimento das pessoas. Tá? A evolução dos comportamentos nas preferências dos consumidores. As pessoas buscam novas interações, buscam novos produtos, o comportamento das pessoas norteia os nossos produtos. Em segundo lugar, os negócios. Podem até dizer que negócios são feitos entre empresas, mas essas empresas são compostas por pessoas. Esses negócios, eles são tocados por pessoas. E o consumo, só existe consumo se existir pessoas. E aí o último talvez seja o ponto mais difuso de todos eles, né, que são os novos padrões de conformidade, novas tecnologias, mas ainda assim, a tecnologia ela é uma ferramenta para pessoas, é uma ferramenta criada por nós para nos atender. E tem um exemplo muito interessante de um TEDx que eu ouvi do Arthur Igreja. Ele dá um exemplo da primeira vez em que uma máquina venceu um ser humano em um jogo de xadrez. E naquele momento as pessoas tiveram um impacto muito grande de, nossa, as máquinas vão nos substituir. Mas ele faz uma reflexão muito interessante e especial naquele momento, que é sobre o fato de que se naquele momento o prédio que aquelas pessoas estavam jogando ali, que aquela pessoa contra a máquina e as pessoas acompanhando, se soasse um alarme de incêndio, as pessoas todas levantariam e se dirigiriam à saída e provavelmente estariam salvas. Já a máquina, ela continuaria fazendo o cálculo do próximo movimento. E é bem isso. No final do dia, a tecnologia é uma ferramenta. E cabe a nós, como usuários, como criadores, efetuar aí o melhor uso dessa ferramenta para garantir um sucesso. E voltando um pouco mais aqui para o nosso tema, né, gestão de times de produto, times de tecnologia em geral, é muito importante que a gente tenha aí no nosso horizonte esses meios, né, esses catalisadores de transformação digital muito claros na nossa mente. Esses são 4 pontos que funcionam quase que como um mantra para mim, né?
comportamento, negócios, consumos e tecnologias. Sem esses 4 pilares, muito dificilmente você vai conseguir atuar na área de tecnologia com algum sucesso. Mas tem uma das competências aí que eu acho a principal para todo mundo que atua com time de produto. E se você está aqui hoje esperando eu falar um pouco sobre tecnologia, o máximo que eu falaria é isso mesmo, acabou por aqui. Porque walk the talk é uma filosofia em que você faz o que você fala, faça o que você prega. Qualquer pessoa que vai gerenciar um time, qualquer pessoa que vai lidar com outras pessoas no seu dia a dia, precisa exercitar o walk the talk. E o que isso quer dizer? No contexto mais profundo, conquiste a confiança das pessoas do seu time. Se faça realmente presente, faça com que o seu time confie em você, seja exemplo, né? Não seja o chefe, seja o líder. E ser o líder passa muito por isso, pelo walk the talk. Faça o que você prega. Eu acho que a partir do momento que nós, como pessoas de produto, nós, como gestores, nós conseguimos entender esses pontos, as coisas começam a fluir com muito mais natureza, o nosso time começa a funcionar muito bem, e eu tenho vários exemplos disso, inclusive dentro de casa, dentro da nossa startup, também dentro do contexto da Localiza e de alguns outros lugares que eu passei. Quando você faz exatamente o que você prega, quando você é o primeiro a estar ali na frente, na luta, né, no fronte de batalha com seu time, o time ele realmente vai muito mais engajado e fica muito mais confiante em executar, entregar resultados extraordinários. Um outro ponto se preocupe com a linha de aprendizado. Esse gráfico, ele é um exemplo muito, muito legal. Se vocês quiserem depois pesquisar, é o efeito Dunning-Kruger. Tá? Esse gráfico, ele diz o seguinte, como funciona a mente humana quando vai aprender uma nova coisa. Então, você começa ali do zero, você começa a estudar alguma coisa, você atinge o primeiro ápice, que é o pico da estupidez. Nesse momento, você acha que você sabe tudo, que você realmente é um expert naquele assunto, que você domina, que você pode palestrar, que você pode ensinar para outras pessoas. E aí, com o passar do tempo, começam a surgir desafios e aí a curva natural é você começar a descida do aprendizado até você chegar no fundo do poço ou no vale do desespero. Que é quando você coloca as suas 2 mãos na cabeça e fala, meu Deus, eu não sei nada sobre esse assunto. E aí, a partir desse momento, se você realmente se esforçar e começar a estudar com afinco, a praticar essa nova habilidade que você quer desenvolver, você vai tendo ali subida de experiência, você passa pela escalada da iluminação e atinge finalmente o platô da sabedoria. Esse cara aqui é um grande pilar para gerenciamento de time de produto. Cara, você não sabe tudo, nenhum líder de produto sabe tudo. Se qualquer pessoa de produto soubesse de tudo, a gente não teria discovery, né? A gente não ia precisar entrevistar o usuário, a gente não ia precisar de nada disso. Então, é um ponto muito importante ter sempre em mente, né? Que você não sabe tudo. Tentar driblar o efeito Dunning-Kruger na sua vida. Eu sei que é uma coisa extremamente difícil, é uma luta que a gente tem diária com nós mesmos, mas é realmente muito importante se você quer exercitar o walk the talk, se você quer garantir que o seu time tenha resultados extraordinários, faça entregas sensacionais, que você tente driblar o máximo possível o efeito Dunning-Kruger na sua vida. E, por fim, o terceiro outro grande pilar é que a instituição não está mais no topo das coisas, mas sim os indivíduos estão. E aí eu tenho 3 casos aqui que para mim são 3 casos sensacionais disso, né? O primeiro deles, alguns anos atrás era inimaginável, mas hoje o Papa está no Twitter. E eu lembro muito bem de quando isso aconteceu, o movimento que foi no Twitter, muita gente comentando, muita gente falando sobre,
Mas sim, o Papa está no Twitter. E o que isso quer dizer? Que as interações, mais uma vez, não estão mais presas à instituição, mas os indivíduos eles estão se tornando cada vez mais protagonistas no nosso dia a dia, e isso traz resultados que são sensacionais, que são extraordinários, como, por exemplo, a comunicação mais próxima do Papa, a agilidade de você ter ali um pronunciamento de alguém que é autoridade respeitada mundialmente sobre um assunto que acabou de acontecer. Só para a gente lembrar, eu acho que é importante lembrar, alguns anos atrás, antes desse boom da internet, as informações elas demoravam bastante para chegar. E eu lembro muito, criancinha, de outro Papa vir ao Brasil, e eu lembro que foi aquela comoção, todos os meios de comunicação cobrindo aquilo, e, nossa, que momento. Mas hoje o Papa, ele tá aqui. Eu abro a internet, eu abro o meu Twitter, tá lá o Papa, tá disponível. Então, isso mostra que realmente as instituições elas começaram a ser deslocadas em prol do protagonismo dos indivíduos. Um outro caso que mostra isso de uma maneira um pouco diferente, mas muito contundente também. Vocês devem conhecer esse cara aqui, Elon Musk, né, multimilionário, fundador, dono da Tesla, fundador de algumas outras empresas, PayPal, SpaceX. Esse cara, ele movimenta também através do Twitter, movimenta massas, movimenta o mundo, por que não dizer? Né? Esse tweet em específico, de fevereiro de 2021, ele tinha acabado de fazer uma pequena brincadeira com a criptomoeda que foi criada como uma piada, o Dogecoin, mas esse cara ele é um indivíduo tão influente no mundo hoje que o simples fato dele fazer piada fez com que essa moeda valorizasse 60 vezes em 5 horas. Só para se ter uma noção, empresas que tiveram crescimentos astronômicos, elas não crescem 50%. Muitas vezes não crescem 50% em um ano. Tá? 60 vezes em 5 horas, eu não me lembro de ter visto alguma outra coisa que tivesse um crescimento tão astronômico em espaço tão curto de tempo. Mais uma vez, mostrando que os indivíduos estão acima da instituição, seja ela qual for a instituição. E, por fim, um caso que é muito mais familiar para nós, brasileiros, né, é esse cara aqui, Ronaldinho Gaúcho, né, que foi preso no Paraguai, tentando entrar com documentos falsificados e afins, uma série de problemas aí, mas ao entrar, o indivíduo ele é tão maior que a instituição, em alguns casos, que o policial que prendeu esse cara é o mesmo policial que está pousando na foto com ele. Então, gente, em muito pouco tempo, eu queria falar para vocês alguns pontos relacionados à liderança de time de produto, lideranças em geral, e se a gente for fazer uma super retrospectiva do que nós temos, do que nós falamos aqui, são 2 pontos principais. Um bom líder, um bom gestor, ele é referência, tem foco, tem disciplina, né? Um mentor meu, ele sempre bateu muito nessa tecla, foco e disciplina. E principalmente ele olha para o seu time como pessoas. Aspectos técnicos, esses aí são resolvidos, tá? Eu fui um programador muito ruim, tá? Um programador terrivelmente ruim, então por isso até hoje eu não sou um desenvolvedor. Mas eu me cerco de desenvolvedores muito bons, eu tenho times de engenharias muito bons. No quesito produto, eu não sou o melhor cara do mundo em produto, estou muito longe disso, mas eu procuro aprender um pouquinho mais a cada dia, né? Cada dia um passo a mais, e aí sim. Mas o principal, se fosse para elencar, a principal habilidade seria lidar muito bem com as pessoas. Porque, tecnicamente, você pode se cercar de pessoas que vão suprir as suas deficiências. Mas, talvez, a grande função de um bom líder é, sem dúvidas,
cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Gente, eu vou deixar aqui agora um espaço aberto para perguntas, tá? Se a Ellen puder entrar, se alguém fez dúvida, se alguém está com alguma dúvida, tem alguma pergunta a fazer, o momento é agora. E deixar aqui para vocês, né, o lema da Kancho Softwares: toda boa história começa pela página 1. Então, se você quer começar alguma coisa, você tem que começar de algum lugar. Como a Ellen falou aqui, nós não temos perguntas, então, queria agradecer a vocês pelo espaço. É um enorme prazer estar aqui, comparecer, agradecer ao pessoal da organização, tá? E me procurem no LinkedIn, quem quiser trocar alguma ideia, trocar algum insight. Eu sou extremamente aberto, estou inteiramente aberto a novas interações. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Tenham uma ótima tarde.